de ter pregado de manhã, estando com vocês hoje à tarde também. Agradeço ao testemunho teu, gostei muito, né? Identifiquei. E dos hinos cantados também no violão, que estão maravilhosos. Senhores, eu pediria que vocês meditassem nessas palavras, no que está registrado no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, e diz, verso 34, diz assim: E olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida deste mundo, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todos os tempos, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Amém. Ele diz: cuidado por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração, quando ele diz coração, ele diz mente. Só para que a gente entenda um pouco a diferença entre coração e mente. Porque vocês já viram que nós, quando a gente escreve uma carta para alguém de amor, a gente sempre diz o seguinte: eu te amo de todo o meu coração. A gente faz isso. Mas antigamente, na Bíblia, a palavra que eles usavam para identificar o lugar de onde saem os sentimentos era chamado de lebe. E lebe significava os rins. Então eles falavam o seguinte: imagine vocês agora mandando uma cartinha de amor, colocando uma foto do rim. Ao invés do desenho do coração, se colocasse um rim. Então eles não iam dizer: eu te amo de todos os meus rins. Na Bíblia fala o seguinte: prescutai, Senhor, as minhas entranhas e os meus rins. Então, porque essa palavra, rim, eles achavam que é lá que estava o sentimento de cada um. Era lá que estava o sentimento, de lá que vinham as emoções, e eles diziam os rins. Hoje nós falamos do quê? Do nosso coração. É do coração que vem o amor, diz assim: eu te amo. Aí coloca o coraçãozinho com uma flechinha, não é? Aí você diz: eu te amo, meu amor. Aí faz, cada um tem o seu jeito de fazer o coração, enfim. Vocês sabem que hoje nós sabemos que não é dos rins e também não é do coração. Da onde é que vem os sentimentos? Do cérebro. Hã? Da mente, do cérebro, não é? Mas eu te pergunto, não seria meio estranho a gente dizer o seguinte: eu te amo de todo o meu cérebro? Não seria estranho também a gente mandar uma cartinha dizendo assim: olha só, meu amor por você, e mandava o cérebro com uma flechinha enfiada nele? Não ia ficar legal. Mas nós sabemos então que o nosso cérebro é o que coordena nossas emoções. É através dos nossos cérebros que nós conseguimos captar imagens, ouvir canções maravilhosas, memorizar histórias tão lindas e depois contar para emocionar ou para inspirar as pessoas. É o cérebro que faz com que a gente saiba as notas musicais e venha aqui tocar, engrandecer a Deus. É o cérebro que faz tudo isso. E é importante que a gente tenha em mente uma coisa: o ser humano cria fechaduras de todas as marcas, cadeados de todos os tipos, senhas para não roubar, senhas para não ser aberto. Os bancos utilizam isso, ou seja, nós temos um sistema de segurança muito grande para não ser roubado, para não ser invadido. Mas eu te pergunto: qual é o sistema de segurança que você tem na sua mente? Qual é o sistema de segurança que você tem no seu cérebro? Para que não seja impactado com mensagens que vêm de fora, com mentiras, com tristeza, com amargura, com palavras que vão te deixar para baixo, com palavras que você vai se sentir muito, muito triste. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês, mas principalmente, eu queria hoje, o tema é memória. O tema de memória é muito importante porque é só pela memória que a gente pode estar vivo. É só pela memória que nós podemos construir um país. Porque se não tivesse memória, como nós íamos fazer para fazer com que as pessoas soubessem outras coisas? Imagine que você não tivesse memória. Como você ia saber o seu nome pela manhã? Como você saberia qual é a voz da sua mãe, do seu pai? Seria difícil. Nós reconhecemos hoje a voz das pessoas pela nossa memória. Se alguém liga para a gente e diz assim: olá, eu sou fulano de tal. Você diz: mentira, é tu, fulano.
Porque você já gravou a mente dele, o timbre de voz dele, o seu cérebro consegue decifrar quem é. É ou não é? Então a nossa memória, ela é muito importante para todas as coisas que nós formos fazer. Mas existem alguns problemas de memória. E esses, por exemplo, como a amnésia. Alguém sabe o que é amnésia? Amnésia é a perda dessa memória. É a perda parcial ou total dessa memória. E aí a pessoa fica sem nexo, sem saber aonde está, com quem fala. Imagina, seria muito triste você não ter uma memória. Agora eu quero falar outra coisa para vocês. E eu conto uma história. Essa história aconteceu há muito tempo. Uma garotinha uma vez entrou no supermercado. Ela e a irmã dela. Estavam juntas, uma de 9 anos, a outra de 8. A mãe dela tinha dado dinheiro para elas comprar manteiga. Naquele tempo, na década de 80, havia o tablete de manteiga chamado. Era um pacotinho de manteiga que você comprava, hoje não tem mais. E ela disse assim, compra 2 tabletes de manteiga. A garotinha foi do supermercado, ela e a irmã dela. Quando entraram no supermercado, a irmã mais velha teve uma ideia. Ela olhou para a irmã mais nova e disse, mana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar um tablete de manteiga, o outro tablete eu vou esconder aqui na minha calcinha, aqui dentro do meu calção, e vai sobrar dinheiro para a gente comprar picolé. Aí ela, tá bom, a irmãzinha concordou, né? Nunca tinham roubado na vida, seria o primeiro roubo, então, né? Ainda não estava com a ficha limpa. Aí o que aconteceu? Elas entraram no supermercado, a irmãzinha fez exatamente como tinha planejado, colocou o tablete aqui, e o outro, ela comprou, passou no caixa, comprou toda feliz, tadinha, né? Rouba um, né? Compra outro. Rouba um, é o ladrão bom. Rouba um, compra o outro. Aí ela comprou, na hora da saída, o cara desconfiou pelo jeito da irmã menor, que estava quase para chorar. E aí ela ficou, aí o segurança parou e disse assim, garotinha, o que tu tá levando aí, escondido? A irmãzinha começou a chorar. Não, bate na minha irmã! Aí o segurança, assim, a vida se entregou, né? Aí o segurança disse, bora garotinho, o que tu tem escondido aí? Ela, não tenho nada não, senhor. Eu não tenho nada não. Mas sabe aquele quando você fica nervoso? Alguém já ficou nervoso aqui? Foi pego na mentira? Já, muito, né? Fulano de tal! Aí você, o que é? Você se treme todinho, se entrega. Aí levou a garotinha e disse, bora, vamos lá na direção, na gerência do supermercado. Levaram a garotinha na gerente, e a gerente era uma mulher, daquelas caronas, sabe, de gerente má, malvada, brava. E aí a garotinha chegou lá, quando a garota me contou isso, já contava adulta. E ela me disse o seguinte, olha, quando eu estava indo para a gerência, a única coisa que veio na minha cabeça foi quem? Quando a gente está em apuro, a gente pensa em quem? Deus. Em Deus, em Jesus, né? Ela pensou o seguinte, Senhor, eu vou fazer um contrato contigo. Deus, eu vou fazer um contrato contigo agora. É o seguinte, quando a mulher disser para eu arriar meu calção, o Senhor, pelo amor de Deus, desaparece com essa manteiga daí. Faça que a manteiga suma, ela vai sumir, e eu prometo que eu vou ser crente fiel, vou para a igreja. Ah, quando nós estamos com algum problema, a gente promete mundos e fundos, né? Aí o que aconteceu quando ela chegou na gerente, e ela já tinha combinado, Jesus, é agora, Jesus. Desaparece com a manteiga. Aí o que aconteceu? A gerente disse, bora garotinha, o que está escondido? Não, senhora. Ainda naquela esperança de que a mulher não a verificasse, disse assim, não senhora, não tenho nada não. Tem sim! Aí ó, bora, arria esse calção agora. Eu vou contar de 1 a 3 para te arriar esse calção agora. Aí a garotinha, Jesus é contigo agora. Aqui na mente dela, Jesus é contigo. Quando ela contar de 1 a 3, some com a manteiga, desaparece com a manteiga. Aí ela contou 1, a garotinha, Senhor, é no 3. 2, a garotinha, agora, pai. Some com a manteiga, some, é crente, você é crente. 3! Na hora que ela falou 3, ela riu. E, incrivelmente, a manteiga caiu no chão. Vocês estavam em fera. Vocês acham que Deus ia concordar com o roubo? Não ia. Aí a manteiga caiu no chão. Poft! Na hora que a manteiga caiu no chão, a mulher chamou a atenção da garota, disse que ia colocar ela no freezer durante mais 2 horas. Enfim, fez aquele pânico psicológico na garotinha, mandou a garota, expulsou ela do supermercado e disse, nunca mais volte aqui para roubar. A garota me contando, depois de muito tempo, ela disse assim, quando eu saí daquele supermercado,
Eu não estava com raiva do segurança, eu não estava com raiva da gerente, eu não estava com raiva da minha irmã que me entregou. Eu estava com raiva de Jesus, porque a gente já tinha combinado o negócio. Aí no final que eu estava precisando, ele vai e sumiu, desapareceu, não fez. Mas ela depois disse, e quando ela estava me contando isso, ela tinha participado de um evento da Igreja Adventista na Alemanha. E ela estava me dizendo o seguinte: foi muito bom Deus não ter me escutado. Porque há momentos que Deus diz não, não é? E você tem que entender esse não. Porque a garotinha, imagine, ela estava roubando. Imagine se Deus agora concordasse com o roubo dela. Teria se transformado o quê? Num gangster? Eu não sei. É importante, é muito importante que a gente saiba o que a gente pede para Deus. O que a gente pede a cada dia para Deus. Deus vai te atender, mas de acordo com a palavra de Deus. A nossa memória, ela é muito boa, gente. Ela é boa para cantar, ela é boa para fazer poesias, ela é boa para, enfim, para tudo. Mas eu digo uma coisa, tem aqueles momentos que você tem que esquecer. A Bíblia fala deixando as coisas que para trás ficaram. Porque se você ficar remoendo a sua vida, remoendo tudo aquilo que aconteceu de ruim com você, a sua memória não será apenas um palácio de coisas boas. A sua memória será uma escravidão, será um calabouço de coisas. Porque tem gente que sofre pelos problemas que estão acontecendo. Mas tem gente que sofre por todos os problemas que já aconteceram. E é isso que é triste na nossa vida. É sofrer por aquilo que já aconteceu. Quantos de vocês já sofreram por alguma coisa que já aconteceu, mas de vez em quando que vocês lembram, aí vocês pensam o seguinte: poxa vida, vou sofrer de novo. Vocês já viram? Normalmente as mulheres que são mais emotivas, elas quando contam alguma coisa pra gente, elas se envolvem, né? E ela, se ela chega um dia em casa assim, como é que foi? Ela, tô chateada hoje. O que foi? O meu patrão, aquele pessoal fofocando de mim. E aí se o marido cair na besteira e dizer assim, me conta, ele vai ouvir. Porque quando você fala pra mulher, me conta, você está falando a verdade. Me conta, ela vai, vou contar. Né? Agora explica. Aí ela vai contar. E quando ela conta, ela vai se envolver. Hoje, quando eu cheguei lá, claro que tem homens também emotivos. Eu, por exemplo, sou muito emotivo também. Mas eu estou falando assim na finura da mulher, na gentileza dela. E ela vai contar e ela vai viver. Por quê que ela consegue lagrimar? Por que a gente lagrima quando está contando uma história? Por quê? Porque as emoções que estão guardadas no nosso cérebro, elas são evocadas, elas são invocadas para o nosso consciente. E o nosso consciente coloca as emoções de volta. Quem nunca falou de alguma coisa que aconteceu na sua vida que não se emocionou de novo? Então isso traz emoção. Você tem uma ideia como o cérebro é muito importante. Ele é tão importante que às vezes você precisa saber o que lembrar e o que pode também deixar para lá. Agora, as pessoas podem ou não podem esquecer as coisas? Esquecer pode, apagar não. Vou repetir. Nós não temos capacidade cerebral para apagar as coisas. Vou repetir. Nós não temos capacidade cerebral para apagar as coisas. Então o que fazemos então para enfrentar essas coisas? Nós temos capacidade para esquecer. Ou seja, na verdade seria uma incapacidade do consciente de evocar as informações que estão lá. Mas isso seria por algum outro motivo, né? Um trauma, uma raiva, ou porque a coisa não foi importante para você, você vai e esquece. Uma vez, eu palestrando sobre isso, como é que é o nome? Cleber. Uma vez eu palestrando sobre isso numa igreja, eu falando sobre esquecimento, e teve um senhor lá, que ele já faleceu, que é o irmão Sampaio, que era da minha igreja. Ele falou no final uma frase que eu me lembro até hoje. Ele disse, professor Aquias, só tem uma coisa que ninguém esquece. E eu falei, o que é? Ele disse, dia do nosso pagamento. Aquele dia que a gente vai receber. Pensa numa coisa que ninguém esquece, é isso. Quando é que eu vou receber? Quando é que fulano vai me pagar? Quando é que a mamãe vai me dar um dinheiro? Meu pai me prometeu tal dinheiro. Você fica anotando o dia. Já falta 2 dias, falta 3 dias. Entende? Isso você não esquece. Mas por que a gente não esquece? Porque isso é importante. Quanto mais importante a coisa, mais na memória ela fica. Quanto mais dolorida ela é, mais ela fica também. Entende? É por isso que nós, seres humanos, infelizmente, a gente absorve muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Aquilo que as pessoas fizeram para ti de bom, você esquece. Ah, mas se ela fizer alguma coisa de mal, isso você vai lembrar o tempo todo, vai ficar jogando na cara dela. Tu te lembra do que tu fez, né? Tu tá lembrado do que tu fez comigo, né? Pois é, eu vou me vingar. Tu sabe como é que eu sou. Mas você não lembra das vezes. Não é? Nós, por exemplo,
nos lembramos apenas das quedas do Neymar. Não é? Nos lembramos apenas da queda dele porque ele não ganhou a Copa. Então, para nós, o suficiente foi isso. Perdeu a Copa, não vale mais nada. E aí caiu, cai balando a estrela. Mas, na verdade, se nós vermos algumas alegrias, o cara falou vários gols. A gente se alegrou, não se alegrou? Ah, mas aquele gol perdido, aquele que ele não fez, é desse que a gente lembra. É disso que a gente não gosta. Ah, o marido falou 1000 coisas. O marido disse que ama. Passou 3 anos com ela dizendo que amava. Um dia que estava com raiva, disse, eu tenho raiva de ti. Aí ela começa, tu não me ama mais, tá vendo como tu é? Passou 3 anos contigo, tu me enganando. Eu sabia que tu era assim, sem vergonha. E disse, não, te amei. Mas olha o que tu falou, mas eu não já falei outras vezes também? Não, vale a negativa. Então nós, infelizmente, somos muito negativos. A gente absorve muito mais o lado negativo. Senhores, a memória também, ela pode ser cheia de informação que vá surtir efeito, de informação boa, porque quando alguém vai me contar, por exemplo, algo que eu acho que é desagradável, eu digo para a pessoa, não me conta não. Se for porcaria que vai me fazer nojo, que eu quero vomitar, eu digo, não me fala, não quero aquilo na minha mente. Porque se você ouvir, automaticamente o cérebro vai guardar. Vocês sabiam, em comparação entre um computador e o nosso cérebro, quem é mais poderoso? O teu cérebro ou um computador? Agora pensa no computador dos computadores, o top 5 dos computadores. Você acha que ainda o computador é mais fraco do que o teu cérebro ou o teu cérebro é mais forte? O que tu acha? Ou é mais fraco? O que vocês acham? Bom, de acordo com os nossos neurônios, nós temos bilhões de neurônios. Sabe o que é bilhões? Bilhões de neurônios aqui na nossa mente, no nosso cérebro. O que é neurônios? Neurônios são células nervosas, células cerebrais. Elas que ligam uma coisa a outra. E essa ligação que os neurônios fazem com os outros é chamado de sinapse. É como se fosse uma energia. O computador não tem energia? Eles não se ligam, só que a nossa energia aqui é biológica. E ela se liga uma com a outra nessas sinapses, que fazem assim milhões e milhões de informações por segundo. Então você é muito mais potente do que qualquer computador. Dizem até, em comparação, de que uma pessoa comum, normal, pode armazenar muito mais do que 10 teras. Você já ouviu falar de terabyte? Pois é. Só que teve um que disse o seguinte, nos estudos de 2010, inclusive publicado em revistas muito importantes, ela falou o seguinte, que a nossa mentalidade, o nosso cérebro, na verdade, ele pode gravar coisas ilimitadas. Não tem limite. É como se você comparar o teu cérebro a qualquer HD, é como se você tivesse que ter esse prédio todo, cheio de computadores, ainda assim o teu cérebro seria muito maior, muito mais forte para armazenar. Ou seja, foi Deus que fez isso. Não é? É por isso que nós somos muito importantes. E qual é a diferença, então, da inteligência artificial para a nossa inteligência? A inteligência artificial, ela funciona por códigos. Ela não tem, por exemplo, desejos próprios. Então, como seria no futuro se nós chegássemos a ter a chamada AI, inteligência artificial, mas que pudesse ter? Qual é a grande dificuldade para ter hoje um robô, um computador que pense, que tenha a inteligência artificial assim como a nossa? Primeira coisa é atitude inesperada. O computador não tem atitudes inesperadas. Ele tem, todas as atitudes dele são esperadas. Ele não tem atitude de desejo. Ele não tem, por exemplo, pensamentos próprios. Sabe aquele movido por alguma coisa? Ele não é inesperado. O computador não é inesperado. Nós, seres humanos, somos inesperados. Às vezes você age de uma forma que jamais agiria. Aí você diz, meu Deus do céu, a Dona Maria bateu na Joana. Nossa, eu nunca esperei isso da Dona Maria. A gente não fala isso? Uhum. Ou seja, porque o ser humano, ele não é controlável por qualquer código. Ele se controla. E é muito interessante. Você sabe que às vezes é muito difícil você guardar na memória coisas boas de alguém. Quantos de vocês já amaram e conseguiram esquecer? Quantos de vocês se apaixonaram uma vez e se apaixonaram 2, 3, 4 vezes? Você já conseguiu isso? Para quem ainda não conseguiu isso, eu tenho um recado muito bom para dar para vocês. Você pode. Você pode. Entendeu? Ai, mas eu sou tão apaixonado, eu estou tão amando, eu não consigo esquecer. Eu não consigo. Na verdade, você vai substituir. Esse é o grande legal do ser humano. A gente substitui.
Substitui informações, substitui amor. Ai, eu estava amando o menino, ele é tão bonitinho, eu estava gostando dele. Mas aí, daqui a um tempo, aquele menino que tu achava que te ia amar pro resto da vida, não é mais ele. Ah, não, tu tá com... Não, já deixei esse daí. Nem lembro mais dele, tu é com o outro. Ou seja, o que você fez? Você substituiu. As coisas então vão sendo deixadas de lado. Então seria bom que nós tivéssemos apenas um problema. Sabe qual era? O problema do momento, o problema do aqui e agora. Nós só temos um problema grandioso, que é o nosso dia, o aqui e agora, é hoje. Porque os problemas passados já foram, não voltam mais. E os problemas do futuro são coisas que ainda não aconteceram, são incertas. Então, tem gente que está sofrendo por 3 coisas. Todos os problemas que aconteceram, todos os que estão acontecendo e todos que irão acontecer. Então ela pega tudo, ela pensa o seguinte, mas se acontecer aquilo ali, meu Deus do céu, já aconteceu isso comigo, está acontecendo agora. Ela vai sofrer muito mais, o cérebro dela vai ficar sobrecarregado e ela não vai saber ser feliz. E eu conto uma história para vocês. Uma vez, eu estava no interior e eu morei no interior do estado do Pará durante algum tempo com a minha avó. Depois passei a morar com a minha tia. E teve um dia que eu sofri muito, muito mesmo. Porque alguém aqui já foi separado da mãe e do pai? Alguém já ficou na casa dos outros, morando? Não. Aqueles que já ficaram sabem do que eu estou falando. Porque dói no coração da gente. Às vezes a mãe deixa a gente em algum lugar por algum motivo, mas a gente, que é criança, não quer entender. A gente quer ir junto. É que nem separação de mãe e pai. Papai vai separar da mamãe. Não, não quero. Mas vai ter que ser assim. O filho não aceita, ele não quer saber se eles estão mal ou bem. Enfim, eu fiquei no interior. Mas passados alguns anos, eu sempre sofria, esperando que a minha mãe que voltasse, parece que ela nunca ia voltar, parece que eu estava no outro mundo, no outro lugar. Que hoje é tão fácil eu pegar um avião, viajar, porque hoje eu tenho trabalho, dá para eu fazer o que eu quero. Mas quando você é criança, você é um pequeno inútil. Porque você não se manda, não vai para onde quer, não come o que quer, a pessoa diz assim, tem que ser isso aqui. Não, mas cala a boca. Fique sentado aí. E aquilo inutiliza a gente. Porque a gente quer crescer, a gente quer se libertar, não é? A gente quer se batizar onde quiser, né? Ou seja, e não deixam, eles pegam no pé da gente, não deixam. E aí eu lembro disso, que quando eu fiquei no interior, sofria, principalmente quando a gente pega uma esculhambação, um ralho, alguém chama a gente a atenção, parece que dói muito mais quando é dos outros do que quando é com a mãe da gente. Então eu sempre pensava, eu queria estar com a mamãe, eu queria que a mamãe voltasse, eu queria que a mamãe voltasse. E uma vez eu peguei uma surra. E aí eu chorando, tinha minhas 2 irmãs que moravam comigo. E eu lembro que elas iam lá na rede onde eu estava, elas ficavam perto de mim, né? Diziam assim, não, mano, não se preocupa não, eu deveria ter uns 10, 11 anos. Elas diziam assim, não, mano, não se preocupa não, mamãe vai voltar, tá? Aí eu dizia, ela não vai voltar não, ela deixou a gente aqui. Aí começava, em vez de fazer eu parar de chorar, elas começavam a chorar comigo. Aí o que aconteceu? Um belo dia, meu pai e a minha mãe apareceram naquele interior. Eles apareceram lá e meus olhos brilharam. Eu disse, agora eu vou me embora. Agora eu vou me embora, eu quero voltar com a mamãe, eu quero voltar com a mamãe. Para onde a mamãe ia, papai ia, eu estava atrás. E eu estava que nem um bebê, né? Todo tolo por causa da mamãe. Eu lembro que o papai chegou perto de mim, já para fazer minha cabeça. Não tem aqueles biscoitos que são redondinhos assim de chocolate? Tem, mas como é o nome daqueles biscoitos de chocolate assim? Não, pacotão? Aquele pacotão, é? Aí eu gostava muito daqueles biscoitos. Aí eu lembro que o papai disse assim, olha aqui meu filho, que eu trouxe pra você. O papai trouxe lá da cidade, nossa. Comer biscoito lá no interior era assim, tipo, estou numa espaçonave, porque para alguém comer biscoito ali era peixe e farinha. Quando não era peixe e farinha, era farinha e peixe. Então era assim. Aí o que aconteceu? Eu saquei que ele estava querendo fazer minha cabeça. Eu disse assim, pai, eu não quero o biscoito. Eu estava louco pelo biscoito. Mas se era para comprar pelo biscoito, eu digo, não quero. Aí o que aconteceu? Rejeitei o biscoito. E eu lembro que a minha mãe me deu um barco, eu adorava barcos. Eu tinha um barco já de madeira, que eu brincava debaixo da árvore, onde tinha areia. E eu brincava, e o Igarapé era bem perto, né? Eu brincava com o barco, fazia com o barquinho. Só que ela trouxe um barco top da cidade, barco da cidade. Um barco assim, daqueles bem bonitinho, só que era feito de 2 andares, era daqueles antigos Mississippi, não sei se vocês já viram em filme. É um barco que tem uma coisa assim, ó, que vai girando atrás dele. Ai, eu gostava muito daquele meu Mississippi. No dia que o papai e a mamãe disseram, nós vamos viajar, eu peguei a minha roupa, que não era muito, fiz uma trouxinha de roupa,
e eu joguei para dentro do barco do meu tio, meus barquinhos lá também. Todas as minhas coisas eu coloquei lá dentro do barco. E eu pensei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eu fiquei lá dentro do barco, eu também. Aí foi na hora que a minha mãe e todos os passageiros chegaram e não estava previsto que eu viajasse, mas coitado de mim, eu pensei que eu ia. E aí minha mãe disse o seguinte, meu filho, olha só, tuas coisas estão aqui. Eu disse, já estou pronto, mamãe. Todo penteado, do cabelo para trás, não era careca desse jeito não. Aí, eu era mais bonito, tenho certeza disso. Aí o que aconteceu? A mamãe teve um subterfúgio, a mamãe disse assim, sabe que a mamãe gosta muito de chá de canela. Filho, vai lá na tua prima, pega as folhas de canela para mim e traz aqui pra gente fazer chá na viagem. E eu, coitado, inocentemente, eu não gosto de lembrar que eu choro. Não vão fazer eu chorar. Porque aí eu fui. Eu lembro que eu fui com a minha prima e lá era um morro, porque lá no interior é assim, o igarapé fica lá embaixo, a terra firme e vai subindo, até ficar nas montanhas, que a gente chama lá de serra. E aí eu subi um pouco a montanha e fui até lá. E lá do alto da montanha dava para ver o igarapé, o rio que fica lá embaixo onde o barco passava. E eu lembro que quando eu estava, era uma árvore grande de canela, daquelas árvores que não é normal, né? E eu subi na árvore e eu tirando as folhas de canela. Quando eu estava tirando as folhas de canela, eu vi o barco da mamãe passar lá embaixo no igarapé, sabe? Passar aquele barulhinho assim, tec, 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 indo embora. Quando eu vi aquilo e mamãe dando tchau, gente, vocês não podem perceber, não podem nem imaginar o pânico que eu fiquei. Eu lembro que eu saí depressa da árvore e eu fiquei lá em cima da montanha gritando, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, chorava. E gritava, e a mamãe dando tchau para mim. Aquilo doeu no meu coração durante anos e anos e anos. E todas as vezes que a minha mãe brigava comigo ou falava alguma coisa, aquela mágoa vinha no meu coração. Estava guardada no meu coração. Porque a imagem que eu tinha do meu pai e da minha mãe era, eles não gostam de mim. Eles deixaram eu para trás. Eles deixaram sozinho. Eles mentiram para mim. Por mais que você ame seus pais, mas lá dentro do coração, a sua verdade é, papai e mamãe poderiam ter me levado. Por que não me levaram? E aquela mágoa sempre estava comigo. Sempre estava comigo. Porque as coisas que te ferem mais é aquilo que fica na tua mente. E eu precisava me libertar daquilo. Eu precisava me libertar. Senhores, e uma vez, quando eu já estava, eu não digo grande, já tinha o adulto, né? Porque eu não cresci muito. Mas quando eu estava adulto, eu lembro que a minha família, eu tenho minhas irmãs, que são o meu xodó lá em casa, as minhas irmãs são minhas fãs. E eu acho que todos vocês sabem, se vocês não sabem, eu tenho um canal no YouTube, e eu estou fazendo para aqui para o pessoal do YouTube também, vocês que estão me assistindo, eu quero dar um abraço forte para vocês que estão aí também. E tudo que eu estou falando aqui é de coração. Eu quero que vocês aprendam sobre Jesus, aprendam sobre Ele, muito mais do que aprendam sobre qualquer coisa. E, gente, eu lembro que depois de muito tempo, foi a minha vez de magoar a mamãe. E aí o que aconteceu? Só que eu fiz uma mágoa indireta. Porque depois, uma vez a gente estava morando em lugares diferentes, eu já morava numa cidade, mamãe morava em outra. E normalmente no Natal nós íamos reunir com a família e passávamos o Natal na cidade onde a mamãe morava. E sabe o que aconteceu? Eu lembro que nós fomos convidados para ir para essa cidade. E lá, o pastor da igreja, o diretor do Rádio Novo Tempo, me convidou para palestrar naquele dia. E eu lembro o seguinte, que ele tinha combinado comigo, era no Natal. Ele disse assim, professor, o senhor podia fazer a mensagem de Natal na Rádio Novo Tempo? E eu combinei com ele que a mensagem de Natal ia ficar comigo. Aí o que aconteceu? Passado alguns dias, na véspera de Natal, lá em casa a gente tem o costume de fazer o tal do amigo oculto. Vocês fazem aqui também? Aí na igreja. E aí o que aconteceu? Me colocaram no tal do amigo oculto. Gente, eu nunca me dei bem amigo oculto. Nunca me dei bem amigo oculto. Às vezes o amigo ficava tão oculto que ele nem vinha. Era oculto de verdade. Talvez era o inimigo oculto. Aí o que aconteceu? Eu lembro que a minha irmã, querendo saber o que eu gostaria de ganhar, eu estava na casa da minha mãe, toda a minha família estava lá nesse dia, eu estava sentado à mesa, minha irmã conversando comigo, e aí ela me inquiriu da seguinte maneira, Aquias, o que você gostaria de ganhar de presente de amigo oculto? Ou o que tu não gosta de ganhar?
Eu lembro que eu olhei para ela e disse assim, Marilei, sabe? Porque, olha, aí eu comentei com ela. No primeiro amigo oculto, o amigo ficou oculto, não foi. No segundo, eu dei um blazer de presente e ganhei um sabonete Luxo. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, no outro eu dei uma calça jeans e ganhei um lencinho de presente. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Porque eu não contei os outros, mas eu ganhei foi pente. Sabe o que eu fiz? Não tem nem cabelo, ganhar pente. Enfim, aí o que aconteceu? Eu disse assim, não, olha, pode me dar tudo. Agora esse negócio de sabonete, lencinho de presente, não, tá despachado que eu não quero não. Falei desse jeito. E eu lembro que a mamãe estava fazendo comida, nós estávamos na sala de janta, a mamãe saiu de lá, meio entristecida, passou por nós, foi direto. A minha irmã fez assim para mim, ai, olha o que tu fez. Eu disse, o que foi? Ela, ai, olha o que tu fez. Eu, o que foi? Ela disse, sabia que quem foi que tirou o teu nome foi a mamãe? Aí eu, sério? Foi a mamãe? Sabia que o presente ia bom, né? Eu fiquei feliz, eu digo, a mamãe, puxa, que bom. Ela disse, que bom nada. A mamãe já tinha comprado teu presente, tá, seu malcriado? E ela falou, o que foi? A mamãe comprou um lencinho de presente pra ti. E já tinha bordado teu nome. E agora ela não vai te dar o lencinho. Tenho certeza que você falou, lencinho não quero. Caramba, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, e agora? Ela disse, agora mamãe não vai mais te dar o lenço, ela vai fazer tudo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu digo, meu Deus, eu tenho que ganhar esse lencinho de presente. Inclusive, eu conto essa história no meu livro, Quando o Amor Faz Mal. É uma das partes do livro que eu falo sobre essa história. E ali, eu pensei o seguinte, agora o que eu vou fazer? Quando eu saí de lá, eu andei um pouquinho, eu fui até o quarto da minha mãe, estava assim a porta entreaberta, eu olhei, a mamãe estava sentada na cama, com a caixinha de lencinho na mão, chorando, sabe? E aquilo doeu no meu coração. Não dava para eu entrar lá e dizer assim, é brincadeirinha, mamãe, é pegadinha, eu quero um lencinho assim. Não dava para eu falar isso, até porque era amigo oculto, não é? Não podia saber que a minha irmã tinha dito que era ela que tinha me tirado o meu nome. Aí o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, foi aí que eu tive uma ideia. Lembra do irmão, do pastor que tinha me convidado para palestrar na Rádio Novo Tempo? Então eu pensei o seguinte, já sei, a minha mãe é minha fã, minhas irmãs também, então elas com certeza vão estar escutando a Rádio Novo Tempo no dia que eu vou falar. Cheguei com as minhas irmãs e disse assim, olha, amanhã no Natal, que é o dia 24, né, que a gente comemora o Natal, eu vou estar falando na Rádio Novo Tempo. Então vocês vão ter que assistir e coloque a mamãe aqui na sala para ela ouvir, coloca o aparelho de som bem alto para a mamãe ouvir a mensagem, porque a mensagem que eu vou falar é para ela me dar o lencinho de presente. Eu já fiquei maquinando o que eu ia falar. Tudo bem. Quando chegou, no dia 24, eu fui então para a Rádio Novo Tempo. Isso era às 6 horas. Porque eu sabia que não era apenas a palestra que eu ia fazer. Porque sabe, às vezes a gente faz palestra para um monte de gente. Às vezes a gente quer salvar o mundo todo. Às vezes a gente quer alegrar todo mundo. Mas os dentro de casa estão chorando. Os dentro de casa não estão sendo vistos. A família da gente está sendo dilacerada, desunida. Porque hoje a gente não está discutindo mais de A a B. Hoje nós estamos discutindo por bobagem que a gente nunca discutiu no Brasil. A gente está discutindo por coisas, né, que nunca fez parte da nossa vida. Por exemplo, o Brasil está em uma desunião política muito grande. Vocês já tinham discutido sobre esse negócio de esquerda e direita? Fulano, Beltrano? A gente nunca tinha discutido disso. 2 anos para cá, todo mundo caiu numa euforia de discutir sobre essa situação. Mas eu te pergunto, é isso que vai te trazer felicidade? É essa discussão que nos traz a paz? É escolher A e B que nos traz felicidade? Com certeza não é. E a gente pensa que é. Não é. A felicidade nossa está bem perto de nós e a gente não sabe, às vezes, valorizar e não sabe reconhecer aquela felicidade que está ali, no abraço da mãe, no sorriso de uma criança, não é? E no aperto de mão de um amigo mesmo, aquele amigo que te abraça. Milhares de pessoas estão fazendo inimizade por causa de político. Mas eu te digo uma coisa, não é o político que vai entrar na tua casa e te dar um abraço. Não é o político que vai trazer comida para ti na tua casa. Não é o político que vai dizer, vem cá, mano, chora aqui comigo. Não é nenhum político que vai fazer isso. E às vezes a gente está se discutindo na rede social, brigando por A e B, achando que eles são alguma coisa. Na realidade, você tem valor. Você tem que fazer esse valor na tua casa. É esse valor que tem que dar. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu já tinha colocado na minha cabeça o que eu ia falar. E aí começou então, ele
o rapaz me chamou, anunciou a Rádio Novo Tempo. Você sabe que quando o programa da rádio começa, canta aquela musiquinha, né? E aí o que aconteceu? Começava, aí o que aconteceu? Se colocar só um fundo musical lá, fundo musical só clássico, sem voz. Aí o que acontece? Nesse momento, eu pensei o seguinte, tenho que falar uma palavra que atinja as pessoas no Natal e que atinja a minha mãe principalmente, porque o que eu quero é isso, é atingir a mamãe lá em casa. E eu lembro que quando tocou aquela musiquinha, breve virá, aí disse assim, palavra não sei do que, hoje a mensagem é com o professor aqui em Santarém. Aí eu comecei a falar. E a palavra que eu usei foi da seguinte maneira, e sabe que na rádio a gente imposta, mas a voz fala bonito? E eu falei assim, quantos de vocês já ganharam um presente de Natal esta noite? Quantos de vocês já ganharam um presente de Natal? Quantos de vocês gostariam de ganhar um presente de Natal neste Natal? Você já ofereceu presente para alguém? Você já recebeu presentes de alguém? Existem presentes caros e presentes baratos. Eu conto uma história para vocês. Um dia, Jesus se encontrou com uma mulher que estava próxima a um poço e ele pediu água dela. E ela disse, Senhor, como podes tu pedir água, sendo eu samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus disse para ela, mulher, se tu soubesses com quem está falando, pediria água da vida, e a água que eu te desse, nunca mais tu sentiria sede nenhuma. E ela disse, Senhor, me dá desta água. E eu continuei. A mulher, apenas um copo d'água. Poderia ser um presente barato, mas era um presente que estava saindo de um coração amoroso. Às vezes tem presentes caros e baratos, a gente quer valorizar os caros, mas eu te digo, eu pensando na mamãe lá em casa, eu te digo de verdade, que os presentes mais importantes na nossa vida não são aqueles que são mais caros, mas são aqueles que partem de um coração que ama de verdade, de um coração quebrantado, daquele que dá valor a você. Pode até ser um sabonete Lux Luxo, não importa. Pode ser um lencinho de presente, não importa. O importante é que saia de um coração que te ama de verdade. Se isso saiu do coração que te ama, das mãos de quem te ama, então receba com alegria e diga muito obrigado, porque nem todos podem te dar um carro de presente, nem todos podem te dar um iPhone de presente. A gente dá aquilo que tem, oferece aquilo que está no coração. E eu falei aquilo me emocionou, mas eu pensei na minha mãe lá em casa, se estivesse escutando, e eu lembro que eu chorei muito nesse dia, porque o que eu mais queria era que a minha mãe me perdoasse. O que eu mais queria é que ela me desse um lencinho, não porque o lencinho valesse alguma coisa em si, mas valia porque valia uma mãe que comprou aquilo com amor para mim, que comprou aquilo com dedicação, e eu sem querer desprezei. E às vezes, quantas vezes a gente despreza o sorriso de alguém, a gente despreza um abraço das pessoas, a gente despreza um conselho dos mais velhos, despreza muita coisa, gente. E eu só digo uma coisa, a gente só vai valorizar a família da gente no dia que perde, no dia que vai embora, no dia que aquela pessoa que estava sempre ali no pé da gente diz tchau, não quero mais. Aqueles que a gente sempre despreza dizem eu não quero mais saber de você. E aquela família que tanto a gente às vezes despreza diz não vai mais dar certo. E ali eu cheguei em casa naquela noite e às 10 horas nós começamos então a fazer o chamado amigo oculto, a partir das 10. E aí todo mundo se reuniu e eu sabia que a mamãe tinha tirado o meu nome, mas eu queria o lencinho de presente, estava na minha cabeça, se não me desse o lencinho, não queria nada. E aí todo mundo chamou o outro, aí na hora que a minha mãe foi, eu lembro que ela pegou uma caixa grande, tipo uma caixa de sapato, e eu já senti um pouco de mágoa, eu disse, poxa vida, a mamãe não vai me dar o lencinho. E ela pegou a caixa de presente e disse, o meu amigo oculto é gordo, é alto, é moreno. E eu sabia que era eu, né? Isso fala o contrário. Ela disse, meu amigo oculto é meu querido filho Aquias. E aí eu fui, meio que triste ainda, porque o lencinho não estava. E ela me deu, eu abracei, deu vontade de dizer no ouvido dela,
Coração de faraó. Falei tanto, tu não vai me dar o lencinho de novo? Mas eu não disse nada. Eu peguei a caixa, estava pesada. Todo mundo, abre, abre. Eu abri, quando eu abri a caixa, tinha 2 pedras dentro da caixa. E dentro daquela caixa tinha outra caixinha. Aí eu coloquei, tirei a caixinha, tinha outra caixinha, outra ainda. E dentro lá daquela última caixinha estava o lencinho de presente. E eu me emocionei quando recebi aquele lencinho, porque o lencinho simbolizava o perdão ofertado para mim. Sabe o que é ser perdoado por alguém? Sabe o que é ser perdoado e pedir perdão e a pessoa te dizer eu te perdoo? Sabe o que é você também perdoar alguém? É muito, muito importante. A mágoa sai do coração, aquilo tudo sai, aquela angústia sai, porque o perdão beneficia mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado, porque você se esvazia do mal e a bondade vem no teu coração e o amor nutre o teu coração. Eu abracei mamãe forte e disse quanto eu amava ela, e todas as vezes que eu enxergo mamãe eu falo a mesma frase, com o coração cheio de amor. Digo, mamãe, eu te amo. Ame a sua mãe e seu pai enquanto eles estão junto com você. Ame seus irmãos enquanto eles estão junto com você. O tempo passa rápido e o amanhã, às vezes, já se transforma no ontem e você não vai ter oportunidade mais de falar aquilo que você queria. Não deixe para falar. Eu te amo quando for tarde demais. E eu queria agradecer a todos vocês, jovens, adolescentes que estão aqui assistindo, e dizer, coloquem Deus em primeiro lugar, e usem a palavra que esse jovem usou hoje, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não a verdade que os pastores aí querem que você diga, não a verdade que é esse político que é o bom, é aquele que é o mal, não é essa a verdade. É a verdade que só Jesus salva. Esse é o único Salvador. Colocar a nossa salvação na mão de homens é estar perdido. Homem nenhum substitui Jesus. Homem nenhum pode saber o que passa no nosso coração. Ninguém. Só você e Deus. Nós precisamos de paz na nossa família. Nós precisamos de amor na nossa família. Não jogue a tua responsabilidade para governos, para televisões. É você que faz a sua família ser unida ou não. Cada passo, cada palavra. Que Deus possa te abençoar ricamente. E que Deus esteja no teu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.